Crepúsculo dos Deuses. A história do mundo dos mitos nórdicos. Parte 1. O início dos mundos. Fechem os olhos, amigos, e deixem o vento do norte levá-los aonde as estrelas ainda não conheciam seus nomes, onde o tempo não tinha começo nem fim. Esta noite, sob o sussurro do céu noturno, contarei uma história mais antiga que os próprios deuses. Uma história sobre o nascimento dos mundos, sobre o vazio que deu origem a tudo e sobre a árvore que sustenta os céus. É um conto dos mitos nórdicos, do crepúsculo dos deuses que aguarda sua hora. Aconcheguem-se, acendam uma vela se quiserem e ouçam. O vazio de Ginnungagap. No princípio, não havia nada, nem terra, nem céu, nem mar, nem luz. Apenas um vazio, insondável e frio, se estendia onde hoje se erguem os mundos. Chamavam-no Ginnungagap, o grande abismo, cujo nome ressoa como o suspiro de um vento esquecido. Não era nem escuro, nem luminoso, nem vivo, nem morto. Simplesmente era. E nesse vazio, onde até o silêncio parecia barulhento, dormiam as sementes de tudo o que existe. Ginnungagap não estava sozinho em sua eternidade. Ao norte, no reino do frio, jazia Niflheim, o mundo de gelo e névoa. Lá, em suas profundezas, borbulhavam 11 rios que fluíam da fonte Vergelmir, e suas águas congelavam, transformando-se em blocos que rangiam e gemiam, como se chorassem sua solidão. Ao sul, por outro lado, ardia Muspelheim, o mundo do fogo, onde as chamas dançavam eternamente e as fagulhas subiam como estrelas nascidas do caos. O guardião desse fogo era Surt, um gigante com uma espada que brilhava mais que o sol, cujos passos faziam o próprio vazio tremer. E então, em tempos imemoriais, o gelo de Niflheim e o fogo de Muspelheim se encontraram no coração de Ginnungagap. As águas frias fluíram ao encontro das fagulhas ardentes, e onde se tocaram, nasceu um vapor, suave, vivo, cheio de poder. Desse vapor, como do sopro de uma divindade desconhecida, surgiu o primeiro ser. Chamavam-no Ymir, o nascimento de Ymir. E os gigantes, Ymir não era nem deus nem homem. Era um gigante primordial, cujo corpo era tão vasto que poderia ter coberto as estrelas. Sua pele era como rochas, seu cabelo como florestas, e seu sopro como uma tempestade. Ele dormia em Ginnungagap, e enquanto dormia, outros nasciam de seu corpo. Do suor sob seus braços surgiram novos gigantes, e de suas pernas outras criaturas, igualmente poderosas e selvagens. Assim, Ymir tornou-se o pai de todos os Jotnar, os gigantes que mais tarde seriam inimigos dos deuses. Mas Ymir não. Estava sozinho. Junto a ele, do vapor de Ginnungagap, nasceu Audumla, uma vaca imensa cujos chifres tocavam os confins do vazio. Seu leite fluía em rios, alimentando Ymir, e ela mesma lambia os gelos salgados de Niflheim para saciar sua fome. Dia após dia, sua língua quente derretia o gelo, e dele emergiu uma nova forma. Buri, o primeiro dos deuses. Seus olhos brilhavam, como a luz do amanhecer, e sua força era comparável ao vento que quebra montanhas. Buri gerou Bor, e Bor, unido à giganta Bestla, deu vida a 3 filhos, Odin, Vili e Vé. Esses 3 tornaram-se os primeiros Aesir,
deuses cujos nomes ecoariam através dos séculos, mas o mundo ainda era jovem e o caos reinava. Os gigantes se multiplicavam, sua ira e poder cresciam, e Ymir, seu progenitor, contemplava o mundo com a indiferença de um gigante adormecido. Odin, Vili e Vé, jovens e cheios de fogo, viam nisso uma ameaça. Não podiam permitir que o caos de Ymir devorasse o que poderia se tornar ordem. Assim, à sombra de Ginnungagap, os deuses tomaram uma decisão que mudaria o destino dos mundos. O assassinato de Ymir e a criação de Midgard. Um dia, quando as estrelas ainda não conheciam seus lugares, os 3 irmãos deuses se aproximaram de Ymir. Seus corações ardiam de determinação, mas em seus olhos brilhava uma tristeza. Matar o progenitor, mesmo um ser como Ymir, era um ato grave. Eles ergueram suas armas, tecidas de vontade e luz, e abateram o gigante. O sangue de Ymir jorrou em um fluxo tão poderoso que afogou quase todos os seus descendentes. Apenas alguns gigantes sobreviveram, escondendo-se em recantos distantes, que mais tarde seriam chamados de Jotunheim. O corpo de Ymir não se dissipou no vazio. Os deuses, de pé sobre seus restos, decidiram criar um mundo a partir dele. De sua carne formaram a terra, macia e fértil, que seria o lar dos mortais. De seus ossos surgiram as montanhas, afiadas e orgulhosas, que perfuram as nuvens. Os dentes de Ymir transformaram-se em rochas e falésias, e seu cabelo em florestas que sussurram sob o vento. Seu sangue virou mares e rios, e seu crânio foi elevado para se tornar o céu, salpicado com as fagulhas de Muspelheim, que chamamos de estrelas. Mas o céu não podia se sustentar sozinho. Os deuses chamaram 4 anões, Nordri, Sudri, Austri e Vestri, para se posicionarem nos 4 cantos do mundo e sustentarem o crânio de Ymir até que o tempo reduzisse tudo a pó. Esses anões tornaram-se os guardiões dos pontos cardeais e seus nomes ainda ecoam no vento: Norte, Sul, Leste e Oeste. Assim nasceu Midgard, o mundo dos homens, cercado por um vasto oceano que guarda a memória do sangue de Ymir. Mas Midgard era apenas parte de um grande desígnio. Os deuses sabiam que os mundos deviam estar conectados, e no coração de sua criação cresceu uma árvore que se tornaria a base de tudo. A árvore Yggdrasil e os 9 mundos. De uma semente que caiu em Ginnungagap, brotou Yggdrasil, a árvore do mundo, cujas raízes se afundam no início dos tempos e cujos galhos perfuram a eternidade. Seu tronco brilha como prata, suas folhas sussurram segredos e sua casca guarda runas mais antigas que os próprios deuses. Yggdrasil é o eixo do mundo, conectando os 9 mundos que se estendem em seus galhos e raízes. Em suas raízes nascem 3 fontes. A primeira, Hvergelmir, é a fonte dos rios de Niflheim, onde vive a serpente Nidhugg, que rói as raízes da árvore para enfraquecer o mundo. A segunda, Mimisbrunn, é o poço da sabedoria, que guarda um conhecimento pelo qual Odin sacrificou seu olho. A terceira, Urd, é a fonte do destino, onde as Nornas tecem os fios das vidas de deuses e homens. Essas fontes nutrem Yggdrasil, mas também lembram que mesmo a árvore não é eterna. Os 9 mundos que pendem dos galhos de Yggdrasil são as terras dos deuses, gigantes, homens e sombras.
Cada um vive segundo suas próprias leis, mas todos estão unidos pelo destino. Permitam-me contar sobre os principais que formam a base dos mitos. Geografia dos mundos: Asgard, Vanaheim, Jötunheim. No topo de Yggdrasil, onde os galhos tocam as estrelas, fica Asgard, a resplandecente morada dos deuses Aesir. Seus palácios dourados, como Valhalla e Glitnir, são iluminados por uma luz mais brilhante que o sol. Lá reina Odin, o pai de tudo, cujo trono, Hlidskjalf, lhe permite ver todos os mundos. Asgard é cercada por uma alta muralha que a protege dos inimigos, e a ela leva Bifrost, a ponte arco-íris guardada por Heimdall, o deus dos dentes de ouro. Asgard é um lugar de poder, mas também onde os deuses se preparam para seu destino. Abaixo de Asgard, entre planícies verdes e ventos suaves, estende-se Vanaheim, o lar dos Vanir, deuses da fertilidade e da natureza. Lá reinam Njord, deus dos mares, e seus filhos, Freyr e Freyja, que trazem amor e colheitas ao mundo. Vanaheim é uma terra de abundância, onde os rios fluem com mel e as florestas cantam hinos de paz. Mas os Vanir nem sempre foram aliados dos Aesir. Outrora, uma guerra eclodiu entre eles, até que a paz foi selada com casamentos e juramentos. Longe da luz, entre rochas e tempestades, fica Jötunheim, o sombrio mundo dos gigantes. Lá reinam os Jötnar, descendentes de Ymir, cuja força iguala as montanhas e cuja ira iguala as tormentas. Jötunheim é um lugar de caos, onde os ventos uivam e os rios congelam sob o olhar de seus habitantes. Os gigantes odeiam os deuses, mas às vezes seus caminhos se cruzam, gerando alianças ou traições. Os outros mundos, Alfheim dos elfos luminosos, Svartalfheim dos anões escuros, Niflheim das sombras, Helheim dos mortos, Muspelheim do fogo e Midgard dos homens, também pendem dos galhos de Yggdrasil, cada um com seus segredos, mas todos estão unidos pela árvore que sussurra o destino. Epílogo da primeira parte. Assim nasceram os mundos, meus amigos. Do vazio de Ginnungagap, do fogo e do gelo, do corpo de Ymir e da vontade dos deuses. Yggdrasil cresceu para sustentá-los, e os 9 mundos ganharam vida com suas histórias. Mas isso é apenas o começo. À nossa espera estão os deuses, suas façanhas, suas fraquezas e seu fim. Fechem os olhos e imaginem. As estrelas acima de vocês são as fagulhas de Muspelheim, e o sussurro do vento é a voz de Yggdrasil. Durmam, em paz, enquanto os mundos aguardam a próxima noite para falar dos deuses que caminharam entre eles. Parte 2. Os deuses e as criaturas. Nos reunimos novamente sob as estrelas que brilham como fagulhas de Muspelheim para continuar nossa jornada pelos mundos dos mitos nórdicos. Em nossa última narrativa, vimos como os mundos nasceram do vazio de Ginnungagap, como Yggdrasil estendeu seus galhos, e conhecemos os deuses que criaram Midgard do corpo de Ymir. Esta noite pertence àqueles que governam esses mundos, os deuses, seus companheiros e as criaturas cujos nomes ecoam nas raízes da árvore. Aconcheguem-se, deixem a luz de uma vela ou das estrelas guiá-los, e ouçam aqueles que teceram os destinos dos mundos.
Odin e sua busca por sabedoria. Nos palácios dourados de Asgard, onde a luz nunca se apaga, está sentado Odin, o pai de tudo, Deus da sabedoria, da guerra e da poesia. Seu rosto é severo, um olho escondido sob uma venda, o outro vendo além das estrelas. Dizem que Odin é mais antigo que os próprios deuses, e seu coração é uma tempestade que nunca se acalma. Ele não é apenas o soberano dos Aesir, mas também um viajante buscando um conhecimento mais valioso que ouro e mais poderoso que uma espada. Odin não nasceu sábio. Sua sede de saber o levou por caminhos perigosos, onde até os deuses temem se aventurar. Um dia chegou ao poço Mimisbrun, situado nas raízes de Yggdrasil, guardado pelo gigante Mimir, cuja sabedoria é mais profunda que os mares. Mimir disse: "O conhecimento exige um sacrifício, pai de tudo. O que você dará?" Sem hesitar, Odin arrancou seu olho e o jogou no poço. As águas aceitaram a oferenda e Mimir permitiu que Odin bebesse. Desde então, Odin vê não apenas os mundos, mas também seus destinos, embora o preço tenha sido alto. Mas isso não lhe bastava. Odin desejava conhecer as runas, signos antigos que encerram o poder da criação. Ele se pendurou nos galhos de Yggdrasil, trespassado por sua própria lança, por 9 dias e 9 noites, sem água nem comida. O vento uivava, as estrelas silenciavam, e Odin contemplava o abismo. No 9º dia, as runas se revelaram a ele, suas vozes entrelaçaram-se em sua alma, e ele retornou, portando um saber que transformou os mundos. Desde então, as runas tornaram-se um presente de Odin aos mortais, mas seu poder sempre exige um preço. Odin não está sozinho. 2 corvos, Hugin e Munin, pensamento e memória, voam pelos mundos, sussurrando-lhe notícias. 2 lobos, Geri e Freki, jazem a seus pés, e em seus ombros pousam corvos cujos olhos tudo veem. Mas Odin é um deus inquieto. Ele conhece Ragnarök, o crepúsculo dos deuses, e sua busca por sabedoria é uma corrida contra um tempo implacável. Thor, protetor dos homens. Se Odin é a mente de Asgard, Thor é sua força. Thor, deus do trovão, com barba ruiva e olhos faiscantes como relâmpagos, é o protetor dos deuses e dos homens. Seus passos fazem as montanhas tremerem, e sua risada ressoa como o rugido de uma tempestade. Thor não se senta em um trono como Odin. Ele percorre Midgard e Jötunheim, lutando contra os gigantes que ameaçam a ordem. Nas mãos de Thor repousa Mjolnir, um martelo que nunca falha seu alvo. Forjado pelos anões Brok e Sindri, esse martelo não é apenas uma arma. Seus golpes provocam trovões, seu voo acende relâmpagos e seu cabo, embora curto por uma artimanha de Loki, nunca falha. Mjolnir é um símbolo de proteção, e os mortais rezam a Thor quando a tempestade ruge sobre seus lares. Mas o martelo também é um dom de fertilidade, pois Thor abençoa os campos para que prosperem. Thor usa o cinto Megingjord, que duplica sua força, e as luvas de ferro Jarngreipr para segurar o ardente Mjolnir. Sua carruagem, puxada pelos bodes Tangrisnir e Tangnjostr, corta o céu, e suas patas geram faíscas. Esses bodes não são simples animais.
Thor pode matá-los para alimentar viajantes e ressuscitá-los ao amanhecer, se seus ossos permanecerem intactos. Thor é simples, mas não tolo. Sua ira é rápida como uma tempestade, mas seu coração está cheio de bondade. Ele ama Midgard e seus habitantes, e em sua risada há o calor de um lar. Mas mesmo Thor não é eterno, e seu destino está ligado aos gigantes que combate e a um monstro que o espera nas sombras. Loki, trapaceiro, companheiro e traidor. Onde Odin é sábio e Thor forte, Loki é astuto. Loki, deus da trapaça, não é Aesir nem Vanir, mas Jötnar por sangue, embora aceito em Asgard como irmão de Odin. Seu rosto é belo, seus olhos brilham com malícia, e sua língua é afiada como uma lâmina. Loki é um vento que muda de direção, uma chama que aquece ou consome. Ele é o companheiro dos deuses, seu salvador e sua desgraça. Loki é mestre das transformações. Ele pode se tornar um falcão para voar pelos céus, um salmão para deslizar por um rio, ou até uma égua, como aconteceu uma vez, dando à luz Sleipnir, o corcel de 8 patas de Odin. Sua mente é engenhosa quando os deuses estão em perigo. Loki tece planos para salvá-los, mas suas brincadeiras muitas vezes se transformam em caos, e os deuses pagam por suas travessuras. Loki é o pai de monstros. Da giganta Angrboda, ele gerou o lobo Fenrir, a serpente Jormungand e a deusa Hel. Esses filhos são a sombra que segue Loki, e seus destinos estão entrelaçados com Ragnarök. Mas Loki não é apenas destruidor. Ele ama seus filhos, e em seu coração há espaço para a dor, embora a esconda atrás de um sorriso. Os deuses toleram Loki porque ele é útil, mas sua confiança é frágil. Cada passo de Loki é uma dança à beira do abismo, e ninguém, nem mesmo ele, sabe onde cairá. Freyr e Freyja, deuses do amor e da fertilidade. Vanaheim ofereceu a Asgard 2 deuses cuja beleza e poder evocam o sol e a chuva. Freyr e Freyja, irmão e irmã, são Vanir, deuses do amor, da fertilidade e da magia. Sua presença é o sopro da primavera, o aroma das flores e o sussurro dos campos. Freyr, deus das colheitas, reina sobre o sol e a chuva. Seu sorriso faz os campos verdejarem e suas lágrimas trazem fertilidade. Freyr possui um barco maravilhoso, Skidbladnir, que se dobra como um lenço e sempre navega com vento favorável. Sua espada, que luta sozinha contra inimigos, ele sacrificou por amor à giganta Gerd, e esse sacrifício o tornou vulnerável. Freyr é um deus da paz, mas seu coração carrega uma melancolia, pois sabe que sem sua espada, um destino difícil o aguarda. Freyja, deusa do amor e da beleza, é o brilho de Asgard. Seu cabelo é de ouro, seus olhos como estrelas, e seu colar, Brisingamen, forjado pelos anões, brilha em seu pescoço como fogo. Freyja não é apenas a deusa da paixão, mas também da magia Seide, que permite ver o futuro e mudar destinos. Ela reina sobre Folkvang, onde recebe metade dos guerreiros caídos, e sua carruagem, puxada por gatos, corta o céu. Freyja é forte, mas seu coração está cheio de dor, pois perdeu seu esposo Odd, desaparecido nas sombras. Freyr e Freyja encarnam a vida que luta contra o frio de Jötunheim, mas mesmo sua luz não escapará do crepúsculo.
a giganta Skadi, a deusa Hel, as sábias Nornas. Nem todos os deuses de Asgard nasceram em ouro. Skadi, giganta de Jötunheim, chegou a Asgard para vingar seu pai Tjazi, assassinado pelos deuses. Seus olhos são frios como gelo. Seu arco e seus esquis são seus companheiros. Os deuses ofereceram-lhe paz e um esposo, e Skadi escolheu Njord, o Vanir dos mares, mas seu casamento estava condenado. Ela amava as montanhas, ele o mar. Skadi retornou a seus palácios nevados, tornando-se a deusa do inverno, cujas flechas são as nevascas. Hel, filha de Loki, reina sobre o mundo dos mortos que leva seu nome. Seu rosto é metade belo, metade morto, e seu coração é frio como Niflheim. Hel recebe aqueles que não morreram em combate, e seus palácios são de sombras e silêncio. Mas Hel não é cruel. É justa, e seu julgamento é inevitável. Nas raízes de Yggdrasil sentam-se as Nornas, Urd, Verdandi e Skuld, 3 irmãs do destino. Elas tecem os fios das vidas e nem mesmo os deuses podem escapar de sua vontade. Urd guarda o passado, Verdandi tece o presente e Skuld corta os fios do futuro. Suas vozes são o sussurro da água na fonte Urd, e sua sabedoria é o peso do tempo. Os objetos mágicos dos anões. O mundo dos deuses está cheio de maravilhas criadas pelos anões de Svartalfheim, cujas mãos forjam o impossível. Além de Mjolnir e Skidbladnir, eles forjaram a lança Gungnir para Odin, que nunca falha seu alvo, e as cerdas douradas do javali de Freyr, Gullinburst, que brilham na escuridão. O colar Brisingamen de Freyja e o anel Draupnir de Odin, que gera 8 novos anéis a cada noite, também são obra deles. Esses objetos não são meras coisas, mas fios do destino que ligarão os deuses ao seu fim. Epílogo da segunda parte. Esses são os deuses e as criaturas que habitam os mundos de Yggdrasil. Odin buscando sabedoria, Thor forjando trovões, Loki tecendo caos, Freyr e Freyja, portadores da vida, e aqueles que estão nas sombras, Skadi, Hel, as Nornas. Suas histórias são tempestade e silêncio, amor e traição. Mas os mundos não ficam parados. Na próxima noite falaremos das façanhas dos deuses, de suas vitórias e sacrifícios. Durmam em paz, amigos, e que as estrelas sussurrem sonhos de deuses. Parte 3. As façanhas dos deuses. Nos reunimos novamente sob as estrelas que cintilam como fagulhas de Muspelheim, para continuar nossa jornada pelos caminhos dos mitos nórdicos. Vimos como os mundos nasceram do vazio de Ginnungagap, como Yggdrasil estendeu seus galhos, e conhecemos os deuses que reinam em Asgard e Midgard. Esta noite pertence às suas façanhas, relatos de coragem, astúcia e sacrifícios que abalaram as raízes da árvore do mundo. Aconcheguem-se, acendam uma vela se quiserem e deixem o vento do norte levá-los aos palácios dos deuses. O roubo de Mjolnir e a astúcia de Loki. Em Asgard, onde os palácios dourados brilham sob o céu, um dia reinou um silêncio inquietante. Thor, deus do trovão, despertou e descobriu que seu martelo Mjolnir, que golpeia sem falhar, havia desaparecido. Sem seu martelo, Thor era como uma tempestade sem relâmpagos, poderoso, mas impotente. Sua ira fez tremer as paredes de Valhalla, e os deuses se reuniram para encontrar o ladrão.
Odin, sentado em seu trono Lidskialf, perscrutava os mundos, mas nem mesmo seu olho via Mjolnir. Então Loki, o trapaceiro de sorriso afiado como uma lâmina, deu um passo à frente. "Confiem em mim, irmãos", disse, e em sua voz brilhavam faíscas. Loki sabia que sem Mjolnir, Asgard era vulnerável. Ele pediu a Freyja seu manto de penas de falcão que permitia voar pelos mundos. Freyja, embora amasse seu manto, o deu, pois sem o martelo de Thor, os gigantes poderiam destruir tudo. Loki vestiu o manto, transformou-se em falcão e voou para Jotunheim, o mundo dos gigantes, onde suspeitava que o ladrão se escondia. Em Jotunheim, entre rochas e tempestades, Loki encontrou Thrym, o rei dos gigantes, cujos olhos brilhavam de cobiça. Thrym ria, segurando Mjolnir em suas mãos. "O martelo é meu", trovejou, "e o devolverei se Freyja se tornar minha esposa." Loki escondeu um sorriso e retornou a Asgard com a notícia. Freyja, ao saber do acordo, explodiu em fúria, e seu colar Brisingamen tremeu de raiva. "Nunca serei esposa de um Jotnar", exclamou, e os deuses concordaram que não poderiam forçá-la. Mas Loki, cuja mente era como um rio que sempre encontra seu curso, propôs um plano. "Enganaremos Thrym", disse. "Thor, você será a noiva." Thor rugiu, sua barba se eriçou, mas Odin apoiou Loki. "Sem o martelo cairemos", declarou o pai de tudo. Assim, Thor, de má vontade, vestiu o vestido de Freyja, e Loki, transformado em criada, o acompanhou. Em Jotunheim, Thrym organizou um banquete, ignorando o engano. Thor, oculto sob um véu, mal continha sua raiva quando os gigantes riam da força da noiva. Ele devorou um boi inteiro e bebeu 3 barris de hidromel. Loki, com a agilidade de um tecelão, explicava. Freyja estava tão ansiosa pelo casamento. Thrym, cego pela cobiça, acreditou. Quando colocou Mjolnir nos joelhos da noiva para abençoá-la, Thor arrancou o véu, tomou o martelo e esmagou Thrym e seu séquito. O trovão rugiu enquanto Thor e Loki retornavam a Asgard, e Mjolnir voltou a brilhar na mão do deus do trovão. A construção dos muros de Asgard e Svadilfari. Após a guerra entre Aesir e Vanir, Asgard jazia em ruínas, seus muros destruídos. Os deuses decidiram construir uma nova fortaleza que os protegesse dos gigantes. Mas quem poderia erguer muros capazes de resistir à fúria de Jotunheim? Um dia, um estranho, com o rosto oculto sob um capuz, apresentou-se aos deuses. Ele se disse mestre construtor e propôs erguer os muros em 1 ano, mas por um alto preço. O sol, a lua e Freyja como esposa. Os deuses se indignaram, mas Loki, cujos olhos brilhavam como estrelas, sussurrou: aceitem, mas deem-lhe apenas 6 meses. Ninguém pode construir tão rápido. Os deuses aceitaram o acordo e o mestre começou seu trabalho. Com ele estava um cavalo, Svadilfari, cuja força impressionava. Arrastava pedras que nem 10 gigantes poderiam levantar. Os muros cresciam em uma velocidade aterradora e os deuses se preocuparam. Se o mestre concluísse, perderiam o sol, a lua e Freyja. Thor, cuja raiva aumentava, ameaçou matar Loki por seu conselho, mas o trapaceiro sorriu. Eu consertarei isso, disse. Ao entardecer, quando faltavam apenas dias para o prazo, Loki se transformou em uma égua, tão bela
quanto a luz do amanhecer. Galopou até Svadilfari e levou o cavalo para a floresta, deixando o mestre sem ajudante. Sem Svadilfari, o mestre não pôde terminar os muros, e sua ira revelou a verdade. Era um gigante que enganara os deuses. Thor, sem hesitar, ergueu Mjolnir e o esmagou. Asgard ganhou seus muros e Loki retornou mais tarde, com um potro de 8 patas, Sleipnir, que se tornou o corcel de Odin. Os deuses riram de Loki, mas uma sombra brilhava em seus olhos. As maçãs da juventude de Idun. Em Asgard, os deuses não envelheciam e sua força não diminuía graças a Idun, deusa da juventude, cujas maçãs douradas concediam vida eterna. Idun era suave como uma flor primaveril, e seu cesto de maçãs era o tesouro de Asgard. Mas um dia, os deuses notaram que suas forças fraquejavam, seus cabelos embranqueciam e suas feridas não cicatrizavam. Idun e suas maçãs haviam desaparecido. Culpado era Loki. Para agradar ao gigante Tjazi, ele atraíra Idun para uma floresta, onde o gigante, transformado em águia, a raptou para Jotunheim. Sem as maçãs, os deuses enfraqueciam, e Odin chamou Loki para prestar contas. O trapaceiro, vendo a ira de Thor, prometeu devolver Idun. Vestiu novamente o manto de Freyja, transformou-se em falcão e voou para Jotunheim. Nos palácios de Mithusil, Tjazi, Loki, encontrou Idun, sozinha e assustada. Ele a transformou em uma noz, segurou-a com suas garras e fugiu. Mas Tjazi, notando o desaparecimento, transformou-se em águia e o perseguiu. Loki voou para Asgard, com as asas de Tjazi rugindo atrás dele. Ao passar sobre os muros, os deuses acenderam uma fogueira e as chamas envolveram Tjazi. O gigante caiu e Loki devolveu Idun. As maçãs voltaram a brilhar em suas mãos e os deuses recuperaram sua juventude. Mas Tjazi era o pai de Skadi, e sua morte plantou as sementes da vingança. Tyr e o lobo Fenrir. Entre os filhos de Loki estava o lobo Fenrir, cuja força crescia a cada dia. Seus olhos brilhavam como estrelas, e seus dentes podiam partir montanhas. Os deuses o temiam, mas não podiam matá-lo, pois derramar sangue em Asgard era um sacrilégio. Decidiram acorrentá-lo. A primeira corrente, Ledin, partiu-se como palha. A segunda, Drome, não resistiu à sua força. Então os anões forjaram Gleipnir, uma corrente fina como seda, mas forte como o destino, tecida com o som dos passos, de um gato, a barba de uma mulher e outras coisas impossíveis. Fenrir, suspeitando de uma armadilha, aceitou ser acorrentado, mas exigiu que um deus colocasse a mão em sua boca. Apenas Tyr, deus da guerra, cujo corádio era de aço, deu um passo à frente. Quando Fenrir percebeu que não podia romper Gleipnir, arrancou a mão de Tyr. Os deuses aprisionaram o lobo em uma ilha, mas Tyr pagou o preço, e Fenrir, uivando em suas correntes, aguardava sua hora. O nascimento dos monstros. Loki foi pai não apenas de Fenrir, mas também de outros filhos nascidos da giganta Angrboda. Jörmungand, a serpente que cresceu até cercar Midgard, foi lançada pelos deuses ao oceano, onde seus anéis cingem o mundo. Hel, com um rosto meio vivo, meio morto, foi banida para Niflheim, onde reina sobre os mortos. Esses três, Fenrir, Jörmungand e Hel,
tornaram-se as sombras que prenunciam Ragnarök. Loki os amava, mas seu amor não podia deter o destino, tecido pelas Nornas nas raízes de Yggdrasil. Epílogo da terceira parte. Essas são as façanhas dos deuses, meus amigos. Thor recuperou Mjolnir, Loki teceu suas artimanhas, Idun salvou Asgard, e Tyr sacrificou sua mão pela paz. Mas cada façanha é um fio que aproxima o crepúsculo. Fenrir uiva em suas correntes, Jörmungand gira nas águas, e Hel espera nas sombras. Na próxima noite, falaremos dos mortais que caminharam ao lado dos deuses e dos caminhos que levam além da vida. Durmam em paz, enquanto as estrelas sussurram sobre heróis e seus destinos. Parte 4. Os mortais e os deuses. Nos reunimos, novamente sob as estrelas que brilham como fagulhas de Muspelheim, para continuar nossa jornada pelos caminhos dos mitos nórdicos. Vimos o nascimento dos mundos, conhecemos os deuses e suas façanhas que abalaram as raízes de Yggdrasil. Esta noite pertence aos mortais, os homens de Midgard, cujos destinos se entrelaçaram com os dos deuses. São histórias de heróis, runas, valquírias e caminhos que levam além da vida. Aconcheguem-se, deixem a luz de uma vela ou das estrelas guiá-los, e ouçam aqueles que ousaram olhar os deuses nos olhos. Sigurd e o dragão Fafnir, em Midgard, entre florestas e montanhas. Onde o vento cantava sobre glória, nasceu Sigurd, filho de Sigmund, cujo sangue carregava o eco dos deuses. Sigurd era jovem, mas seu coração ardia com desejo por façanhas. Seu pai morreu nas mãos de inimigos, deixando apenas uma espada quebrada. Odin, o pai de tudo, velava por Sigurd, pois em seu destino via um fio que conectaria os mundos. Sigurd cresceu sob a tutela de Regin, um ferreiro astuto cujos olhos escondiam cobiça. Regin lhe falou de Fafnir, um dragão que outrora fora seu irmão, mas caíra sob uma maldição. Fafnir guardava um tesouro, amaldiçoado pelo anão Andvari, em uma caverna cercada de chamas. Mate o dragão, disse Regin, e sua glória será eterna. Mas Sigurd percebia a mentira em suas palavras. Odin, assumindo a aparência de um viajante, apareceu diante de Sigurd junto a um rio. Reforge a espada de seu pai, disse, e sua voz era como trovão. Sigurd foi até Regin, e o ferreiro de má vontade forjou a espada Gram, uma lâmina capaz de cortar uma bigorna. Sigurd testou Gram, cortando a sombra de um gigante, e soube que estava pronto. Ele partiu para a caverna de Fafnir, onde o ar tremia de calor. O dragão, cujas escamas brilhavam como estrelas, dormia sobre uma pilha de ouro. Seu sopro era veneno, seus olhos um abismo. Sigurd, guiado pelo conselho de Odin, cavou uma vala no caminho por onde Fafnir rastejava até o rio e se escondeu. Quando o dragão passou por cima, Sigurd cravou grama em seu coração. Fafnir rugiu, seu sangue jorrou como um rio, e a caverna tremeu. Ao morrer, o dragão amaldiçoou Sigurd. O ouro te destruirá, como me destruiu. Sigurd não tomou o ouro, mas bebeu o sangue do dragão, e seus ouvidos se abriram para as vozes dos pássaros. Eles sussurraram que Regin planejava uma traição. Quando o ferreiro se aproximou com uma faca, Sigurd o decapitou com Gram. Odin, observando das sombras, assentiu, pois Sigurd provara sua força. Mas a maldição de Fafnir
pesou sobre sua alma e seu caminho tornou-se uma trilha para a tragédia. As runas mágicas de Odin. Em Midgard, os homens não igualavam os deuses, mas Odin lhes concedeu as runas, signos que carregam o poder da criação. Esses símbolos, revelados a Odin nos galhos de Yggdrasil, podiam curar, proteger ou destruir, mas seu poder exigia um sacrifício e nem todos podiam dominar sua magia. Na vila de Vitterheim vivia uma jovem chamada Sigrid, cujas mãos teciam não apenas fios, mas também destinos. Ela via em sonhos um corvo de Odin sussurrando runas. Um dia, uma tempestade devastou a vila e Sigrid, guiada por seus sonhos, gravou a runa Algis em um pilar. O vento se acalmou e as pessoas sobreviveram. A fama de seu dom chegou aos sacerdotes, que serviam a Odin, que a chamaram ao templo. Lá, Sigrid aprendeu que as runas não eram meros signos, mas as vozes do mundo. A runa Ferru trazia riqueza, Ansus abria a sabedoria e Tiwaz concedia coragem, mas cada uma exigia um preço. Sigrid queria aprender a runa Eihwaz, que conectava vida e morte, para salvar seu irmão, moribundo por uma doença. O sacerdote a advertiu: essa runa pedirá seu sangue. Sigrid, sem hesitar, cortou sua palma e traçou Eihwaz no peito de seu irmão. Ele se curou, mas Sigrid perdeu a visão de um olho, como Odin. Seu sacrifício não passou despercebido. Odin apareceu-lhe em um sonho, como um velho com um cajado. Você tece o destino como as Nornas, disse. Mas lembre-se, as runas não mudam o fim. Sigrid voltou à vila e suas runas tornaram-se lenda, mas ela sabia que cada traço a aproximava das sombras, as valquírias e as guerras dos caídos. Nos céus de Midgard, onde as nuvens rugem como cascos, galopam as valquírias, donzelas guerreiras de Odin. Suas armaduras brilham, suas lanças são afiadas e seus olhos veem as almas. As valquírias escolhem os caídos em combate, aqueles dignos de Valhalla. Chamam-se Brynhild, Gudrun, Sigrdrifa, e suas vozes são um canto de guerra e destino. Em uma batalha onde os clãs de Midgard lutavam por terras, um jovem chamado Eirik combatia com a fúria de Thor. Sua espada cantava, mas uma flecha atravessou seu coração. Quando caiu, Brynhild desceu dos céus, suas asas brilhando como relâmpagos. Você é digno de Valhalla, disse, e Eirik, cuja alma ainda se agarrava à vida, perguntou: o que me espera lá? Brynhild falou de Valhalla, o palácio de Odin, onde os caídos festejam, lutam e ressuscitam para se preparar para Ragnarök. Mas acrescentou: nem todos vão para Valhalla, alguns vão para Folkvang de Freyja, onde reina a paz. Eirik, cujo coração ansiava por descanso, pediu Folkvang. Brynhild, comovida por seu apelo, levou sua alma a Freyja, desobedecendo a Odin. Por isso, Odin a puniu, mas Eirik encontrou paz entre os campos de Vanaheim. As valquírias não são apenas guerreiras, são uma ponte entre mortais e deuses. Sua escolha determina destinos, mas nem elas estão livres das Nornas que tecem seus fios. Valhalla e Folkvang, dois caminhos após a morte. A morte em Midgard não é o fim, mas um caminho. Aqueles que caem em combate com a espada na mão podem ir para Valhalla, o palácio de Odin em Asgard. Lá,
Sob um teto dourado, os guerreiros caídos, os Einherjar, festejam com Odin. Suas mesas transborda de carne do javali Serimnir, que ressuscita a cada manhã, e o hidromel flui do úbere da cabra Heidrun. De dia, os Einherjar lutam, aperfeiçoando sua arte, e à noite, suas feridas cicatrizam. Mas Valhalla não é um paraíso. É um lugar de preparação para Ragnarök, onde os guerreiros formarão o exército de Odin contra Fenrir e Jörmungand på Folkvang. O palácio de Freyja, em Vanaheim, é outro caminho. Lá reina a paz, os campos verdejam e os rios cantam. Freyja recebe metade dos caídos, aqueles cujos corações buscam repouso em vez de guerra. Folkvang é um reflexo de Vanaheim, sem batalhas, mas com amor e memória. Os mortais que chegam lá tornam-se parte de uma primavera eterna, mas seu destino permanece um mistério, mesmo para os deuses. Aqueles que morrem fora do combate, por velhice, doença ou acidente, vão para Helheim com a deusa Hel. Seus palácios são sombrios, mas justos. Hel não pune, guarda as almas até que o tempo apague seus nomes. Mas Helheim é um lugar de sombras, e os mortais de Midgard o temiam mais que tudo. Epílogo da 4ª parte. Essas são as histórias de Mortais e Deuses, meus amigos. Sigurd venceu o dragão, mas uma maldição pesou sobre sua alma. Sigrid dominou as runas, mas pagou com sua visão. As valquírias levaram os caídos a Valhalla e Folkvang, mas sua escolha nem sempre foi livre. Os mundos de Yggdrasil estão unidos pelos fios de mortais e deuses, mas esses fios levam ao fim. Na próxima noite, falaremos do crepúsculo dos deuses, de Ragnarök, que devorará tudo. Durmam em paz enquanto as estrelas sussurram sobre heróis e seus caminhos. Parte 5. O crepúsculo dos deuses. Nos reunimos novamente sob as estrelas que cintilam como as últimas fagulhas de Muspelheim para concluir nossa jornada pelos caminhos dos mitos nórdicos. Vimos o nascimento dos mundos no vazio de Ginnungagap. Conhecemos os deuses e suas façanhas e seguimos os mortais cujos destinos se entrelaçaram com Yggdrasil. Esta noite é pesada, pois pertence a Ragnarök, o crepúsculo dos deuses, o fim de tudo e o início de um renascimento. Aconcheguem-se, acendam uma última vela e deixem o vento do norte contar a queda e a ressurreição dos mundos. Os presságios de Ragnarök. Por longos anos as Nornas teceram os fios dos destinos e seus dedos tremiam, pois sabiam que o fim estava próximo. Ragnarök, o crepúsculo dos deuses, não era segredo. Odin o viu nas águas de Mimsbrunn. Freyja o ouviu no sussurro do vento, e Loki o sentia em seu coração. Mas ninguém podia deter o que estava escrito. Os presságios vieram silenciosamente, como sombras. Primeiro veio Fimbulvetr, o grande inverno que durou 3 anos sem verão. A neve sepultou Midgard, os rios congelaram e o sol se escondeu atrás de nuvens cinzentas. Os homens esqueceram a misericórdia. Irmãos mataram irmãos, filhos ergueram espadas contra pais. Em Jotunheim, os gigantes se preparavam, sua ira crescendo como uma tempestade. Em Niflheim, a serpente Nidhögg roía as raízes de Yggdrasil, e a árvore gemia, suas folhas caindo como lágrimas. Então, as estrelas começaram a se apagar. O lobo Skuld, que perseguia o sol, alcançou-o e o devorou.
Seu irmão Hati engoliu a lua e seu sangue tingiu o céu. Midgard mergulhou na escuridão. A terra tremeu, as correntes de Fenrir se romperam e seu uivo ecoou pelos mundos. Jormungand, a serpente que cercava Midgard, emergiu do oceano, seu veneno envenenando as águas. O navio Naglfar, feito das unhas dos mortos, zarpou de Helheim, carregando um exército de sombras liderado por Hel. Surt, o gigante do fogo, avançou, de Muspelheim, sua espada flamejante queimando o céu. Heimdall, guardião de Bifrost, viu o caos e tocou o Gjallarhorn. Seu som despertou os deuses e os Einherjar de Valhalla. Ragnarök começou. A queda dos deuses, a luta de Thor contra Jormungand. Na planície de Vigrid, mais vasta que os mares, reuniram-se os exércitos. Os deuses de Asgard, os Vanir de Vanaheim e os Einherjar ergueram-se ombro a ombro contra os gigantes, monstros e sombras de Hel. O céu ardia, a terra se rachava e Yggdrasil tremia, suas raízes se despedaçavam. Thor, deus do trovão, avançou, seus olhos brilhando como relâmpagos. Mjolnir resplandecia em sua mão, e seu cinto, diante dele, ergueu-se Jormungand, a serpente cuja boca podia engolir montanhas. Já haviam lutado antes, mas essa batalha era a última. Thor golpeava com Mjolnir, quebrando as escamas da serpente, enquanto Jormungand cuspia um veneno que queimava até um deus. Relâmpagos rasgavam o céu, as ondas chocavam-se contra as costas e a terra ardia sob seus pés. Com o nono golpe, Mjolnir esmagou o crânio de Jormungand e a serpente caiu, seu corpo sacudindo Midgard. Mas o veneno da serpente havia penetrado em Thor. O deus do trovão deu 9 passos, cada um mais pesado que o anterior, e caiu, sua barba coberta de geada. Thor, protetor de Midgard, estava morto, mas seu martelo ainda brilhava entre as ruínas. Odin e Fenrir. Odin, o pai de tudo, galopava sobre Sleipnir, o corcel de 8 patas, com a lança Gungnir na mão. Seus corvos, Hugin e Munin, voavam acima dele, e seus lobos, Geri e Freki, corriam ao seu lado. Ele conhecia seu destino, mas seu olho ardia de determinação. Diante dele estava Fenrir, o lobo, cujas presas eram mais afiadas que as estrelas. Seu pelo fumegava, e seu uivo abafava os gritos da batalha. Odin lançou Gungnir, mas Fenrir desviou. Suas mandíbulas se fecharam sobre Sleipnir, e o cavalo caiu. Odin lutou como uma tempestade, mas o lobo era mais forte. Fenrir devorou Odin, e a luz do pai de tudo se apagou. Mas a luta não terminou. Vidar, filho de Odin, deus do silêncio e da vingança, avançou contra o lobo. Suas botas, tecidas com retalhos de couro de todos os tempos, resistiram ao ataque. Vidar rasgou a boca de Fenrir, trespassando seu coração. Odin foi vingado, mas o preço foi alto. A última batalha de Loki. Loki, o trapaceiro cujo destino era tecido com caos, escolheu o lado dos gigantes. Ele estava em Naglfar, seus olhos brilhando como fogo, sua risada semelhante ao vento. Diante dele avançou Heimdall, guardião de Bifrost, cuja espada resplandecia como o arco-íris. Eram velhos inimigos, seu ódio ardia mais que a batalha. Loki se transformava, ora falcão, ora lobo,
ora chama, mas Heimdall via tudo. Sua luta era uma dança onde cada golpe era mortal. Finalmente, Loki cravou um punhal no coração de Heimdall, mas o guardião de Bifrost trespassou o trapaceiro com sua espada. Caíram juntos, seu sangue se misturou no solo de Vigrid. Loki, cuja vida foi uma piada e uma tragédia, morreu com um sorriso, mas seus filhos, Fenrir, Jormungand e Hel, deixaram sua marca no mundo. O afundamento do mundo em fogo e água. Ragnarök não foi apenas uma batalha, mas um fim. Surt, o gigante do fogo, ergueu sua espada e as chamas envolveram Yggdrasil. Os galhos da árvore ardiam, as raízes rangiam e os mundos colapsavam. Asgard caiu, seus palácios dourados reduzidos a cinzas. Vanaheim afogou-se em fumaça e Midgard sufocou nas águas que surgiram do oceano. Jotunheim rachou, Niflheim derreteu e Muspelheim consumiu-se a si mesmo. Freyr, sem sua espada, caiu sob os golpes de Surt. Tyr, com uma só mão, enfrentou o cão Garm, guardião de Helheim, e mataram-se mutuamente. Freyja, lutando por Folkvang, desapareceu nas chamas, seu colar Brisingamen derretendo. Hel e suas sombras dissolveram-se nas águas que engoliram Helheim. Yggdrasil, embora ardendo, resistiu, suas raízes sustentando os restos do mundo. A terra afundou em fogo e água. As estrelas se apagaram e um silêncio semelhante a Ginnungagap cobriu as ruínas. Ragnarök terminou e deuses gigantes e monstros desvaneceram na eternidade. O renascimento do mundo. Mas os mitos não terminam com a morte. Das cinzas e das águas surgiu uma nova terra, verde e suave, como nos primeiros dias. Yggdrasil, queimado mas vivo, deu novos brotos. Os rios fluíram, os campos floresceram, e o céu se clareou. Um novo sol, filha do antigo, brilhando sobre o mundo. Dois humanos, Lif e Liftrazir, que se refugiaram nos galhos de Yggdrasil, emergiram à luz. Seus corações eram puros, suas mãos prontas para construir. Tornaram-se os ancestrais de uma nova humanidade que viveria sem deuses, mas com sua memória. Os deuses também retornaram, mas diferentes. Baldur, deus da luz, assassinado pelas intrigas de Loki, voltou de Helheim, seu sorriso brilhando como o amanhecer. Seu irmão Hödr, que o matou sem querer, caminhava ao seu lado, sua inimizade esquecida. Vidar e Vali, filhos de Odin, Modi e Magni, filhos de Thor, encontraram Mjolnir entre as ervas e juraram preservar a paz. Novos palácios se ergueram, não de ouro, mas de luz e pedra, e os deuses viviam sem temor de Ragnarök. O mundo renasceu, mas a memória do crepúsculo perdurou. As Nornas, se ainda existiam, silenciavam. Yggdrasil sussurrava, mas sua voz era mais suave. O novo mundo pertencia aos homens, e suas histórias apenas começavam. Epílogo da quinta parte. Ragnarök devorou os mundos, mas das cinzas nasceu a esperança. Odin caiu, Thor morreu, Loki ardeu, mas Lif e Liftrazir, Baldur e os novos, deuses trazem a luz. Yggdrasil resiste, suas raízes guardam a memória do passado e seus galhos se estendem ao futuro. Nossa jornada termina, mas os mitos vivem nas estrelas, no vento e em seus sonhos. Durmam em paz e que o novo mundo sussurre suas histórias. Epílogo. Um novo amanhecer.
Retornamos sob as estrelas, que agora brilham mais suaves, como filhas, de um novo sol para contar o último capítulo de nossa saga dos mitos nórdicos. Ragnarök queimou os mundos, Yggdrasil ardeu e os deuses caíram. Mas das cinzas nasceu uma nova terra. Esta noite pertence àqueles que caminham por campos verdes, onde a memória do passado sussurra no vento. É a história de um novo amanhecer, de homens e deuses que constroem um mundo sem crepúsculo. Aconcheguem-se, acendam uma vela se quiserem, e deixem-me levá-los aonde uma nova era começa. Os primeiros passos de Lif e Liftrazir. Quando as águas de Ragnarök recuaram e o fogo de Surt se apagou, a terra suspirou, como se despertasse de um longo sono. Yggdrasil, queimado mas invicto, deu novos brotos, suas folhas reverdeceram e suas raízes cantaram um hino à vida. À sombra de seus galhos estavam dois seres, Lif e Liftrazir, homem e mulher, protegidos pela árvore durante o fim. Seus olhos viam as cinzas do antigo mundo, mas seus corações ardiam de esperança. Lif, cujas mãos eram fortes como as raízes de um carvalho, olhava o horizonte onde um novo sol, filha do antigo, nascia sobre o mar. Liftrazir, cuja voz evocava o murmurar de um riacho, segurava em suas palmas sementes preservadas nos galhos de Yggdrasil. Eles não sabiam como construir um mundo, mas suas almas lembravam as histórias de Midgard, cantadas pelos escaldos antes do crepúsculo. Começaremos de novo, disse Lif, e Liftrazir assentiu, seu cabelo brilhando à luz do amanhecer. Eles construíram uma casa junto a um rio que fluía das raízes de Yggdrasil. Lif gravou runas em pedras, ignorando seu poder, mas sentindo que guardavam memória. Liftrazir plantou sementes, e os campos floresceram com trigo e flores desconhecidas para o antigo mundo. Seus filhos nasceram sob um céu onde as estrelas não mais se apagavam. E cada filho carregava uma faísca do passado. O coragem de Thor, a sabedoria de Odin, a astúcia de Loki. Mas Lif e Liftrazir não estavam sozinhos. Nas sombras das florestas e nos cumes das colinas viam silhuetas que brilhavam como a luz do amanhecer. Eram os novos deuses nascidos das cinzas de Ragnarök, seus olhos cheios de paz em vez de guerra. O retorno de Baldur e os novos deuses. Baldur, deus da luz, cuja morte pelas intrigas de Loki prenunciou o crepúsculo, emergiu das sombras de Helheim. Seu cabelo era como raios de sol, seu sorriso como uma promessa de primavera. Ao seu lado caminhava Hödr, seu irmão, que o matou sem querer, mas agora seus corações estavam livres de culpa. Estavam em uma colina onde outrora se erguia Asgard, e viam a erva brotar entre as cinzas. Vidar, filho de Odin, que rasgou a boca de Fenrir, e Vali, nascido para a vingança, uniram-se a eles. Suas armaduras estavam cobertas do pó da batalha, mas suas espadas permaneciam embainhadas. Modi e Magni, filhos de Thor, carregavam Mjolnir, encontrado entre as ervas. O martelo não mais rugia, mas seu calor dava força. Esses deuses não construíram palácios dourados como seus pais. Erigiram casas de pedra e madeira, simples mas sólidas, e sua risada ressoava como sinos. Baldur tornou-se o guardião do novo mundo. Não governava como Odin, mas ensinava o povo de Lif e Liftrazir a ver a beleza de cada dia. Os antigos deuses lutaram contra o destino
dizia, mas vocês o criam. Vida Rivale guardavam as fronteiras, vigiando para que as sombras dos gigantes não retornassem. Modi e Magni ensinavam os homens a forjar ferro e construir barcos que navegavam por novos mares. Mas os deuses não eram mais os mesmos, não exigiam sacrifícios, não buscavam sabedoria em poços e não temiam o fim. Sua força residia na união com os homens, e seus nomes ecoavam não em hinos, mas em canções, junto ao lar. O sussurro de Yggdrasil, Yggdrasil, a árvore do mundo, erguia-se no centro do novo mundo. Suas raízes não eram mais roídas por Nidhugg e suas fontes, Hvergelmir, Mimisbrun e Urd, fluíam mais claras que antes. As Nornas, se ainda existiam, silenciavam, seu tear imóvel. Mas a árvore sussurrava, e sua voz alcançava aqueles que sabiam ouvir. Um dia, a filha de Lif e Liftrazir, chamada Astrid, chegou a Yggdrasil. Seu cabelo era ruivo, como o de Thor, seus olhos profundos como os de Odin. Ela via em sonhos um corvo sussurrando sobre o antigo mundo e queria conhecer a verdade. Nas raízes da árvore, encontrou uma pedra coberta de runas que brilhavam como estrelas. Astrid as tocou e uma visão a envolveu. Ela viu Ragnarök, o fogo de Surt, o uivo de Fenrir, a queda de Odin. Depois viu Lif e Liftrazir, sua casa, seus filhos. Ouviu a risada de Baldur e sentiu o calor de Mjolnir. Yggdrasil sussurrou: o antigo se foi, mas suas faíscas estão em vocês. Criem, mas lembrem-se. Astrid voltou ao seu povo e contou sua visão. Suas palavras tornaram-se o primeiro canto do novo mundo, e as pessoas o cantavam junto às fogueiras, transmitindo a memória dos deuses. Um novo mundo, sem deuses. O novo mundo ignorava as guerras do antigo Midgard. O povo de Lif e Liftrazir construía aldeias que cresceram em cidades, seus barcos cruzavam os mares e seus campos alimentavam todos. Não rezavam aos deuses, mas os honravam em relatos. Mjolnir tornou-se um símbolo de trabalho, as runas, uma arte, e os nomes de Odin, Thor e Freyja tornaram-se contos para crianças. Mas as sombras do passado não desapareceram. Nas montanhas distantes, onde a neve nunca derretia, sussurrava-se sobre gigantes adormecidos na pedra. Nas profundezas dos mares, pescadores viam sombras que lembravam os anéis de Jormungand. E nos sonhos de alguns, vinha Hel, seu rosto mais suave, mas sua voz ainda fria. O novo mundo era livre, mas suas raízes jaziam no antigo. E Yggdrasil guardava essa conexão. Astrid, tornada a primeira escalda, ensinava o povo a não temer as sombras. Somos filhos das cinzas, dizia, mas também filhos da luz. Suas canções espalhavam-se com o vento, e até os deuses, sentados junto a seus lares, sorriam ao ouvi-las. Um último olhar para as estrelas. Os anos passavam e o novo mundo crescia. Lif e Liftrazir envelheceram. Seus filhos tornaram-se pais e seus netos construtores. Baldur e seus irmãos raramente apareciam aos homens. Sua luz fundia-se ao sol. Yggdrasil tornou-se uma simples árvore, grandiosa, mas não divina. Mas nas noites claras, quando as estrelas brilhavam mais, as pessoas olhavam para o céu e sentiam que os antigos deuses ainda estavam lá, no vento, no trovão, no sussurro das ondas.
Um dia, Astrid, já grisalha, retornou a Yggdrasil pela última vez. Deitou-se em suas raízes e sua alma voou para as estrelas. Dizem que Baldur a recebeu e que Odin, em algum lugar nas sombras, sorriu. O novo mundo vivia e suas histórias apenas começavam. Epílogo. Assim termina nossa saga, meus amigos. O crepúsculo dos deuses se foi, e um novo amanhecer iluminou a terra. Lif e Liftrazir, Astrid e os novos deuses deram ao mundo uma chance, sem Ragnarök, mas com memória. Yggdrasil resiste, suas folhas sussurram, e as estrelas cantam do passado. Durmam em paz, e que seus sonhos estejam cheios da luz do novo mundo, que o vento do norte sussurre novas histórias e que a noite os envolva como os galhos da árvore.